Telespectador, muito boa noite. Nosso convidado de hoje é o Dr. Tiago Gondim. Ele é médico dermatologista, mestre em patologia pela UPE e veio conversar conosco sobre avanços do transplante capilar. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Leão. Então estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa área que tanto eu amo, que é a área do transplante capilar. Tiago, é verdade que a alopécia androgenética é a grande causadora da calvície masculina e feminina? É verdade, Leão. Então hoje a gente tem uma vasta experiência, inclusive em termos de tratamento, em termos de futuro, digamos assim, para o tratamento dessas situações que não são doenças, são situações genéticas e o nome já diz, né? Alopécia androgenética, que tanto atinge o homem como a mulher, de forma diferente, obviamente, mas elas são ali as causas mais importantes do que a gente chama hoje de calvície, de alopécia, né? São exatamente essa indicação, né? Quais são os melhores tratamentos que existem hoje para a alopécia? Pois é, Léo. É comum hoje, por conta até da mídia, né, de se ter o transplante capilar no topo das conversações, que as pessoas acreditem que o transplante capilar é a principal forma de se tratar a alopécia androgenética, mas não é. Tá? Inclusive é uma situação que eu sempre falo para os pacientes. É importante que, além do transplante, se ele tem indicação de transplante, ele faça o tratamento medicamentoso. Porque a alopécia androgenética, ela é uma informação na realidade, uma informação genética, que o indivíduo, ele, desde o seu nascimento, ele já tem aquilo ali na sua genética, nos seus genes, e ele vai em um determinado momento desenvolver a queda do cabelo. Então, se ele pensa em fazer um transplante, já que hoje se acredita que o transplante possa ser a melhor forma de tratar, mas ele não faz a terapêutica, ele não faz o controle da sua alopécia, ele pode ter um bom resultado inicialmente, mas depois de alguns anos ele começa a perder esse resultado. Então, o tratamento clínico ainda é o melhor tratamento para a alopécia androgenética. Para chegar até o transplante tem esse caminho anterior a ser percorrido. Eu diria que antes se faz essa orientação, se inicia o tratamento, mas esse tratamento ele deve ser continuado até o final dos tempos, né? Então, às vezes eu digo para o paciente, ele pergunta quanto tempo ele deve usar o tratamento para calvície ou para alopécia androgenética. Eu digo, a resposta é simples, enquanto você quiser ser ajudado, enquanto você quiser se afastar dela. Então, na hora que você para, o cabelo começa a cair novamente. Esse tratamento clínico é baseado principalmente em quê, Tiago? Pois hoje mesmo eu estava falando para um amigo sobre como se descobriu o tratamento da alopécia androgenética mais forte que a gente tem hoje, que ainda é bloqueando a 5-alfa-redutase. Então, o que é isso? Se descobriu que quando se tratava os pacientes que tinham hiperplasia benigna da próstata, a partir de um bloqueio de transformação hormonal de testosterona em DHT, então se fazia esse bloqueio para reduzir o tamanho da próstata e se notou que os pacientes tinham um aumento da sua cabeleira, né? O cabelo crescia mais. E aí foi fácil chegar até uma reposição, né? Um reposicionamento do medicamento para fazer tratamento da alopécia. Então, hoje, a principal classe de drogas para o tratamento da alopécia androgenética é o bloqueio de 5-alfa-redutase, que é essa enzima que transforma a testosterona em dehidrotestosterona. Isso tem algum efeito colateral? É bom tocar nesse assunto, mas eu tenho um certo medo de falar sobre isso pelo seguinte. Quando se começou a fazer exatamente o tratamento, lá atrás, da alopécia androgenética com esses bloqueadores de 5-alfa-redutase, a gente partiu de um grupo de pacientes que fazia esse tratamento, que era exatamente o paciente que, por ter hiperplasia benigna da próstata, ele já estava em uma situação de redução de libido, era um paciente normalmente que tinha outras patologias associadas, outras comorbidades, hipertensão, diabetes. Então terminou que ficou meio que no imaginário popular que quando você fazia o tratamento para alopécia androgenética, você também desenvolvia a redução da libido, que na realidade isso pode acontecer, mas numa quantidade pequena de pacientes e perfeitamente tratável. Então, às vezes o paciente chega com essa pergunta querendo saber se
vai ter um efeito colateral. Eu digo, oh, calma aí, não é assim, não é tão complicado. A gente tem como, inclusive, se isso acontece, tratar. Dá para tratar, não tem problema. Mas eu diria que no imaginário popular, o principal efeito colateral seria o efeito ligado à redução da libido. Mas é perfeitamente tratável e eu sempre falo que não é interessante a gente reduzir ou retirar a medicação que é a mais forte que existe hoje ainda no tratamento dessa alopecia. Existem diversas outras, mas essa eu coloco como carro-chefe por conta de algo que você pode tratar. Então, houve redução de libido? Houve. Então, pode tratar. Isso acontece em 2% dos pacientes. Quer dizer, 98% não vão ter isso. Não tem problema. Ô, Tiago, passada essa etapa, a etapa seguinte aí seria a cirúrgica, né? Exatamente. Sabemos que tem 2 tipos de cirurgia para que se faça a reposição capilar. Quais são elas? Explique para o nosso telespectador como é que é feito. Pois é, a gente tem ali, historicamente, o início do transplante capilar com a FUT, né? A FUT, que era aquela cirurgia que inclusive ficava mais direcionada ao cirurgião plástico, porque era uma cirurgia que usava mais o bloco cirúrgico, era uma cirurgia que exigia mais a competência cirúrgica e a associação ao bloco cirúrgico, né? Por conta de se ter a necessidade, muitas vezes, de uma sedação mais profunda, de uma anestesia geral, de um corte muito grande na região doadora. Só que com o tempo houve uma simplificação. E aí outra coisa, Leon, que eu sempre falo para as pessoas, né? Porque como a FUI está em alta, né? Que é o segundo método, o FUI, que é a extração folicular única, as pessoas acreditam que a FUI é melhor do que a FUT, mas não existe isso, são técnicas diferentes. O que acontece é que a FUI simplificou o formato do procedimento cirúrgico. Então hoje você tem condição de fazer um procedimento de transplante capilar no nível ambulatorial, com anestesia local. Aí vem outra pergunta muito interessante do paciente, qual é a que dói mais, né? A FUI não dói? Não, a FUI dói um pouquinho. Se você vai fazer um procedimento ambulatorial, você vai ter um pouquinho de dor no início da anestesia, porque é uma anestesia local. Já a FUT não, a FUT você vai entrar, toma aquele cheirinho lá, apaga, faz o procedimento. Então, a FUI é melhor do que a FUT ou a FUT é melhor do que a FUI? Não. Cada uma tem sua vantagem, tem sua desvantagem. Então, por exemplo, custo, que é uma coisa muito importante. A FUT normalmente tem um custo maior do que a FUI. Então, a FUI se gasta menos? Sim, porque em geral não precisa de internamento, não precisa do hospital. Se tem condição de fazer um procedimento, digamos, mais simples. O pós-operatório, como é? Existe um tratamento específico? Pois é, bem simples, né? Na FUI a gente orienta uma lavagem, né? Como é que se faz a lavagem do couro cabeludo, e nós orientamos também a questão do como dormir, porque é importantíssimo, já que nos primeiros 2, 3 dias esses fios estão extremamente instáveis. Então qualquer pequeno trauma pode arrancar o fio. Mas é um pós-operatório muito tranquilo. Os pacientes, eles, digamos, operam às vezes na sexta-feira, na segunda-feira já estão de volta ao trabalho. O fio em si, eu acho que tem técnica que bota ele pequenininho e tem ela que já bota o fio no tamanho normal. O que é que você fala a respeito disso? Esse é o que eu falo sempre. Eu digo, olha, você pode investir num fio longo, né, um transplante de fio longo. É um transplante que consegue dar bem menos do que os outros transplantes, porque você vai usar brocas especiais, você não vai ter a mesma velocidade e ele vai cair, né? Então é aquela coisa é como transplante de sobrancelha, você coloca lá, fica muito bonito, mas um mês depois cai tudo. Então às vezes o custo do transplante e o tamanho dele não justificam o procedimento. Então, realmente, a gente faz quando são procedimentos muito pequenos, procedimentos de pessoas que têm essa vontade ou até uma necessidade de
mostrar naquele momento que o cabelo está grande, né? O Tiago, tens falado também muito sobre transplante de sobrancelha e de barba, né? O que é que você diz a respeito disso? Pois é, eu gosto do transplante de barba. Eu vou contar uma verdade, eu não gosto de tirar da barba para botar no cabelo. Eu sempre digo o seguinte, por que eu não gosto de tirar da barba? Porque eu vou deixar a barba desnuda para... né? Então, às vezes, o transplante capilar, ele tem realmente a necessidade do que a gente chama de body hair, né? Retirar pelos, retirar fios de outras regiões que não o couro cabeludo. Mas esse quantitativo de pelos, ele nunca é um quantitativo quando o paciente tem uma área doadora boa. Então, o ideal é a área doadora, a área occipital boa. Quando a gente faz a body hair, realmente é para fazer uma complementação. Então, levar uma quantidade um pouco maior de fios. Até porque esses fios, eles são muito diferentes. Imagina você fazer um transplante do pelinho que está lá na região occipital ou o pelinho que está na região peitoral. Então, são pelos diferentes, né? Então, a gente tem essa reserva. Ô, Tiago, quem quiser lhe encontrar e fazer um transplante ou um tratamento mesmo conservador, onde é que vai lhe encontrar? Diga aí para nosso telespectador. Pois é, Leão, eu estou no Instagram com todo mundo, né? Então, o meu arroba é o arroba transplante capilar Tiago Gondim. E eu respondo lá a quem tiver interesse. Algumas perguntas a gente pode responder lá também. Tiago, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Léo. E você em casa, não saia daqui. Conto com a sua audiência. Quando a gente fala a palavra Botox, no que você pensa? Em beleza, não é mesmo? Então a gente vai falar um pouco mais sobre essa grande substância que revolucionou o tratamento estético. Fica comigo. É quase impossível a gente falar em rejuvenescimento sem se render aos efeitos cosméticos de uma toxina botulínica bem feita. Isso porque o Botox é capaz de tratar e suavizar a musculatura da mímica facial, deixando as expressões cada vez mais bonitas e, acredite, com um aspecto bem natural. Diferente do que acontecia no passado, logo quando a toxina foi descoberta e que se falava do rosto congelado, os tratamentos atuais visam entregar resultados extremamente naturais, trazendo modulação e equilíbrio para as expressões faciais, respeitando a individualidade da pessoa. Assim, conseguimos entregar resultados incríveis em diversas áreas da face, tratando os pés de galinha, as rugas do bravo, as rugas da testa, as rugas do contorno da boca. Podemos afinar o rosto com o Botox, melhorar o posicionamento das sobrancelhas, dentre vários outros efeitos cosméticos do Botox da face. Além disso, a gente também pode utilizar o Botox no pescoço para garantir um contorno facial ainda mais bonito e também gerar um efeito lifting na face, que todo mundo gosta. Além dos lindos efeitos cosméticos da toxina botulínica, o Botox é muito útil no tratamento de algumas doenças, como a rosácea, a sudorese excessiva, a enxaqueca, os espasmos musculares e muitas outras condições. Você sabia disso? Então, que tal experimentar o efeito de um Botox muito bem feito para sua autoestima? Não perca tempo, agende seu horário e vem se cuidar com a gente. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista e estou aqui hoje com uma função importante. Eu vou entrevistar o titular do programa. E então, doutor Emílio Leão, tudo bem? Tudo bem, Tiago. Pronto para a entrevista? Vamos lá. Então vamos lá. A nossa entrevista hoje, ela tem por tema algo que as pessoas gostam muito de falar, que é exatamente a cirurgia de nariz. E a gente sabe que o senhor tem uma experiência muito grande na cirurgia e queríamos saber alguma coisa no que tange aspectos da cirurgia. Então, por exemplo, é possível escolher, doutor Leão, o formato do nariz?
É, sim, é possível escolher o formato do nariz. Muito embora o formato do nariz tem que se adaptar ao rosto daquela pessoa. Você pode ter um nariz bonito numa pessoa que tem um rosto anquilino, que não vai combinar com o rosto de um nariz de uma pessoa negroide. Eu tenho uma história que é uma paciente minha, ela foi ao Dr. Pitangui, né, saudosos tempos, e queria fazer uma cirurgia, o Dr. Pitangui não fez, porque ela queria modificar muito o formato do nariz. Então, é até comum às vezes as pessoas chegarem e informarem que querem o nariz do Brad Pitt, o nariz da... Como é que é isso, doutor? É muito comum chegar no consultório da gente, a paciente no celular hoje, né, mostrando 4, 5 tipos de nariz e dizendo, eu quero o meu nariz assim. E você vai ver se há uma possibilidade de fazer algo parecido com aquilo, se vai combinar com o rosto dela ou não. Perfeito, então. E qual é o tipo de anestesia? Hoje dá para fazer com anestesia local ou é uma cirurgia ainda de bloco cirúrgico? Eu já fiz muita cirurgia de nariz com anestesia local, mas hoje eu prefiro fazer com a geral, devido à segurança das drogas que a anestesia hoje traz para a gente, entendeu? São bastante seguras e logo que termina o ato cirúrgico, há uma reversão imediata daquilo. O uso de cartilagens intercostais, hoje, é muito usado para fazer cirurgia de nariz, nos casos que a gente precisa fazer uma adição, um nariz pequeno, que você tem que somar cartilagem, modificar essa posição do nariz, aí a gente usa enxertos. Mas no caso que é para tirar, é uma cirurgia bem mais rápida, que a gente pode fazer pelo método fechado. Existe o método aberto, fechado, com enxerto, sem enxerto. Então é uma variação muito grande e o cirurgião tem que ter uma técnica e a experiência para dominar e indicar correto para seus pacientes. O tampão ainda é a parte mais difícil para o paciente? Eu tenho, como tenho 50 anos de médico, eu passei por essas fases todas. Hoje a gente não usa tampão, entendeu? O tampão se usava quando, principalmente fazia a parte funcional, onde mexia na parte de septo e havia sangramentos. Então esse tampão era feito para poder parar o sangramento. Mas hoje, com a videocirurgia, você vai pelo vídeo e coagula aquele vaso que está sangrando e fica tudo sequinho, sem sangramento nenhum. Então, tampão é coisa do passado. É coisa já. do passado. Perfeito, então. Como fica a respiração desse paciente após o procedimento? O edema que existe na parte externa, a inchação que fez no nariz, a mesma coisa é feita pela parte interna. Então, o nariz são 2 vias de entrada pelas narinas e essa entrada ela fica estreitada pelo edema. Então, há uma diminuição do fluxo de ar. Então, a respiração ela fica um pouco diminuída, mas o paciente respira quase normal. Perfeito, então. Quando o paciente já tem um problema funcional, então, como é a cirurgia? O senhor falou que antes, quando fazia a cirurgia associada, né, que usava o tampão, então, mas hoje não se usa mais essa associação do funcional? Não, usa associação. Uhum. Eu, inclusive, eu não faço a parte funcional. Eu deixo a cargo do dermatologista. Eu acho que cada macaco no seu galho. Aí ele faz a parte dele e eu depois entro e faço a parte estética. Do otorrino, não é isso? O otorrino. O otorrino, perfeito. Eu falei ortopedista, né? Dermatologista. Dermatologista. Eu fiquei com medo agora. É verdade que determinados casos precisam de várias cirurgias para melhorar a estética do nariz? Alguns casos sim, nos casos de reconstruções. Às vezes você pode tirar um tumor tipo um base celular e você tem que fazer uma reconstrução usando a primeira cirurgia da cirurgia plástica, que são as reconstruções com retalhos indianos, onde você usa pele da testa, roda um retalho da região frontal, faz a armação cartilaginosa toda, isso aí deixa durante 15 dias a 3 semanas, para depois seccionar o pedículo e bota essa pele toda em cima, refazendo o nariz, que inclusive a posterior, depois de uns 4, 5 meses, pode ainda pegar algumas cirurgias de refinamento. Mas é muito comum que seja esse tipo de cirurgia utilizado ou é mais a cirurgia estética? Não, a cirurgia estética é a mais importante. Lógico que o sujeito que sabe fazer a reconstrução, ele vai trabalhar na estética com muito mais facilidade. Muito mais facilidade. Uma pergunta que os meus pacientes também me fazem muito com quaisquer procedimentos hoje está todo mundo querendo malhar, né? Todo mundo fazendo exercício. Quando se volta a fazer exercício? Eu libero numa rinoplastia normal com 10 dias.
desde que seja feito dentro da academia. No sol é que não pode. E que não bata com o peso do nariz. Obviamente. Então não dá para fazer MMA, não dá para fazer luta de solo, né? Não dá de jeito nenhum. Então esse exercício físico com 10 dias, pode ser a musculação, pode ser o crossfit? Pode ser, qualquer exercício, entendeu? Desde que não se exponha ao sol. Ok. E qual é a melhor posição para dormir nos primeiros dias? A gente tem também no transplante capilar lá a posição ideal. Então, qual é a posição? Existe uma posição ideal para a cirurgia? Dorsal. Sim. Porque no início, normalmente, a maioria das cirurgias, a gente faz a fratura, que a gente chama de osteotomia nasal. E se coloca tipo um gesso, que é um negócio chamado aquaplastia, que imobiliza aquela fratura. E retira-se em torno de uma semana. Quando retira o aquaplastia, essa fratura ela ainda não está consolidada. E qualquer pancada ou qualquer movimento mais brusco em cima dela pode desviar. Então, os primeiros 30 dias tem que ter bastante cuidado. Mas é comum que o paciente machuque no pós-operatório? Já aconteceu algumas vezes, principalmente quando vão falar com a paciente que dá aqueles 2 beijinhos, aperta a mão, aí na passada bate o nariz, entendeu? Né? Como eu já fiz bastante nariz na minha vida, eu acho que já teve uns 30 casos desses no meu currículo. Eu acho que a amizade vai embora na hora do... Vai embora. A rinoplastia, ela deixa cicatriz? Já que o nariz é o centro do rosto e parece ser a porta do nosso cartão postal, não é? Ela deixa cicatriz? A rinoplastia, existe 2 tipos, como eu lhe falei. A fechada, onde as incisões são todas internas, e a aberta, onde você tem uma incisão muito pequena aqui na columela e levanta todo o nariz. Eu diria que cicatrizes inaparentes. Sim, então é perfeitamente aceitável. Perfeitamente disfarçada. Em quanto tempo vemos o resultado da rinoplastia? Em 1 ano. É o tempo para que o nariz, vamos dizer assim, desinche. Mas depois de 2 meses você já tem o resultado mais ou menos como ele vai ficar. O paciente, ele entendendo isso, ele espera bem, ele fica confortável ou fica sempre naquela expectativa do resultado? Quando é que o resultado aparece? O resultado, quando é bom, ele aparece logo nos 2 meses. Mas o nariz é a cirurgia onde a gente tem o maior índice de reoperação. Certo? Quem opera bem tem um índice mais ou menos na faixa de 8% de reoperação. Por quê? Qualquer diferença, às vezes até milimétrica, a paciente fica se queixando e a gente pode intervir depois para que faça essa correção. Essa queixa é puramente estética ou chega a ser funcional também? Não, é mais estética, entendeu? Mais estética. É mais estética. E é mais daqueles pacientes que têm casos mais difíceis, obviamente. Aqueles pacientes que querem mudar a forma, mudar muito forma, é isso mesmo? Não, eu digo que quando eu entro numa cirurgia que vou achar que ela é fácil, às vezes eu posso até retocar ela depois, mas se eu achar que ela é difícil, a gente vai prevenir de muito mais cuidado e essa reoperação ela é em menor escala. Perfeito, maravilha. O resultado é definitivo ou a cartilagem vence? Não, o resultado é definitivo, entendeu? A não ser que tenha um desvio de septo bastante grande e não tenha sido tratado, depois aquele septo pode levar o nariz para ter, a gente chama laterorrino, puxa ele para um lado mais do que para outro. Tá bom. Maravilha, doutor Leão. Então, pacientes querendo encontrar o doutor Leão em Recife, como é que faz? Pela rede social, Manuel Emílio Leão. Tá bom, então nós conversamos aqui com o doutor Leão sobre a rinoplastia, procedimento que se fala muito hoje, procedimento bastante utilizado e como vimos, temos aqui um especialista que manda muito bem e que pode ajudar quem está precisando do procedimento. Muito obrigado, doutor Leão, e você de casa continue conosco. Dona Tereza Cristina, então a senhora foi a escolhida pelo programa. E qual é seu sonho? Tirar essas manchas e essas rugas de expressão. Certo. Qual é a sua idade? 51. Eu quero lhe examinar melhor para a gente ver como é que vai ser esse tipo de operação para você, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, doutora Tereza. Realmente a gente vai fazer uma suspensão, um lift nesse rosto. A incisão vai ser aqui pela orelha, na frente um pouquinho e atrás.
para levantar todo esse complexo aqui que está caindo, como eu lhe falei, certo? Aqui, ó, uma ligeira levantada na ponta do nariz, o código de barra, para fazer seu lábio ficar mais glamuroso, entendeu? E fecha o olho um pouquinho, deixa eu ver, ó, as bolsinhas de gordura, e um excesso de pele bem acentuado. Vê, ó, um afastamento da musculatura aqui, a gente vai corrigir isso aqui tudinho, para refazer essa linha da mandíbula, que isso aqui envelhece a pessoa. Isso é um caso bom porque é magrinha, entendeu? A pele obedece bem os levantamentos que nós vamos fazer na musculatura, ok? Ok. Nós vamos ter um resultado muito bom. A senhora já teve alguma doença grave? Não. Não. Que eu saiba, não. Tem problema de pressão? Não, a minha pressão é assim, 11 por 7. Ah, então é ótimo. 12 A glicose por 7. normal? Que eu saiba eu nunca É. tive problema de taxa, não. Já se operou de alguma coisa? Já. Fez que tipo de cirurgia? Eu já fiz apêndice, já tive 3 partes cesáreas. Cesárea. E fiz uma de cisto. Cisto de ovário. Uhum. Ok. Então, mas não toma medicamento algum? Nenhum. Tem alergia a algum tipo de remédio? Não, porque é tão difícil eu tomar um remédio. Certo. que eu Então nem é sei. completamente sadia. Mas É, nós vamos até onde comprovar eu sei. isso pedindo alguns exames seus. Exame parecer cardiológico, entendeu? Vai para o cardiologista fazer um eletro, talvez uma esteira, certo? Uma prova mesmo para ver se seu coração está funcionando bem. Escolhida dessa semana, Dona Tereza, já está trazendo aí seus exames. Vamos dar uma olhada, ver se está tudo bom. Espero que esteja tudo em ordem. Certo, vamos dar uma olhada aqui. Vamos marcar o dia, entendeu? Se E Deus deixar quiser, tudo certinho, tá, Tereza? Um Obrigada. abraço, até logo.
Então você vê que é uma cirurgia que normalmente não dói muito, apesar de nós tratando seu pescoço, fizemos preenchimento na boca, certo? Dei um lift, não digo bem que é uma rinoplastia, mas fiz um lift no seu nariz, um levantamento no nariz, suspensão de toda a lateral do rosto, as pálpebras, e com 15 dias de operado nem parece que você foi operado.